Segunda parte do Conversas com Vida. O convidado de hoje é José Ribeiro Castro, deputado do CDS. Ainda se revê no atual CDS? Sim, não, é evidente que é diferente. Foi pouco convincente. Não, sim, é um partido que evoluiu, teve... Mas acha que mantém a doutrina democrata cristã? Bom, esse é um tema que está sempre em debate. Eu gostaria que fosse mais claro, mas essa continua a ser a afirmação oficial do partido e também a sua pertença internacional, enfim, que se consolidou, aliás, ou que se abriu também quando fui presidente do CDS, que foi, digamos, o início do regresso ao PPE, que é o grande Partido Democrata Cristão da Europa, e do qual eu, aliás, tinha sido fundador na primeira fase, enfim, no final dos anos 70. Enfim, nós não entramos logo para o PPE porque não éramos membros da CEE e era a condição necessária para ser do PPE, que se fosse não só da União Europeia da Democracia Cristã, mas que se fosse também da CEE, como então se dizia. Acha que há proximidade ideológica entre este CDS e este PSD? Há uma proximidade política, não é? Há uma proximidade política que eu, Mas aliás... por força das circunstâncias? Não, eu creio que essa proximidade é até sociológica, não é? Portanto, eu creio que entre o PSD e o CDS, a nível de base social, sempre achei isso, que existe uma proximidade sociológica muito grande. E, portanto, digamos, o estado de aliança e de coligação entre o PSD e o CDS é bastante natural. Portanto, eu, enfim, que fui da primeira AD, vejo isso com grande naturalidade. E eu até, da minha experiência, portanto, a minha visão, que sei que não é atualmente prevalecente, hoje as pessoas tendem a ver o CDS como um partido à direita do PSD. Isso está-se talvez em revisão, mas... O próprio Paulo Portas disse durante a campanha eleitoral que em matérias sociais estava mais à esquerda do que o PSD. Isso é o registro democrata cristão do CDS, o registro personalista que eu pertenço. Mas durante muito tempo, até, enfim, CDS, o braço direito, enfim, o próprio CDS ou o PP cultivou essa imagem. E isso não corresponde, a meu ver, à história do CDS e do PPD. O CDS e o PPD são partidos daquilo que eu conheço, e, portanto, de 74, partidos do mesmo espaço político, do mesmo espaço sociológico, e que atraíram pessoas de perfil tipicamente diferente. Umas pessoas mais pragmáticas, que foram sobretudo para o PPD, e outras pessoas mais doutrinárias, que foram sobretudo para o CDS. E isso teve a ver com a imagem principal dos seus dirigentes, portanto, e o contraste entre Sá Carneiro e outras figuras marcantes do PPD original, e Amar da Costa, Freitas do Amaral, Oliveira Dias, Nuno Acho Cassis. que em Portugal deveria acontecer o mesmo que acontece em alguns países, que era existir um maior vínculo entre aquilo que é o programa eleitoral de um partido e aquilo que depois, de facto, executam após terem sido eleitos. Bom, isso é indispensável, não é? Quando não Mas é não assim, acontece muitas vezes. Isso é uma tristeza e isso leva as pessoas a sentirem-se cada vez mais afastadas do sistema político. E, portanto, Os governos deveriam ser responsabilizados quando não cumprem aquilo que... Bom, são sempre, não é? Só que são nas eleições seguintes, não é? Em teoria, pelo menos. Sim, são, enfim, se cumpriram, são reeleitos, se não cumpriram, são afastados e se não cumpriram, enfim. Vamos lá ver, essas coisas não são também matemáticas, não é? Porque o que é preciso é que as pessoas honrem, digamos assim, as expectativas que são criadas, não é? É mais isso do que estar ali a cumprir a linha, porque acha que, o de futuro alguma também forma, é um pouco imprevisível. fazer parte deste governo está a prejudicar a popularidade do CDS? Enfim, mas, enfim, os partidos não existem para a sua popularidade. Está a afastar eleitores? Não, os partidos existem para resolver os problemas do país, não é? E, portanto, isso é que é indispensável. E o país vive indiscutivelmente uma crise mais difícil. Eu jamais imaginei viver neste país, eu jamais pensei na minha vida viver num país em que se cortassem os salários às pessoas, quer dizer, em que se reduzissem salários às pessoas. Portanto, nós estamos a viver tempos absolutamente imprevisíveis e de grande dureza e incerteza, porque de facto o país continua, para usar um clichê, a viver acima das suas possibilidades. Este ano o orçamento é muito difícil, é mesmo de discussão exatamente muito improvável, mas ainda é um orçamento deficitário, o que significa que é um orçamento acima das capacidades. Quando diz muito improvável, quer dizer que acha que não é executável?
É um orçamento de altíssimo risco, não é? E, portanto, isso sabemos desde o princípio, porque nós vivemos uma Aliás, situação... Manuel Ferreira Leite, Pagão Félix, muita gente já disse que não era situação executável. de completo desequilíbrio das contas públicas, que foi deixada até muito tarde, portanto, temos que fazer uma consolidação orçamental a frio, portanto, num contexto de recessão económica que é influenciado também pelas medidas restritivas que são determinadas e que também contribuem para esse efeito, e ainda por cima no contexto de uma zona europeia em geral e de uma zona euro, que está ela própria também em crise. Você acha que o CDS poderia ter feito mais por este orçamento do Estado, ou não fez mais porque não podia? Bom, eu creio que não era possível fazer muito diferente do que isto. Não é? Bom, o que nós temos que atuar é antes, a montante disso, na reforma do Estado para podermos passar a ter orçamentos sustentáveis. Não é? Nós não podemos continuar a viver do déficit público como há 30 anos vivemos. Quer dizer, nós semeámos ao longo de vários anos esta situação terrível onde estamos. Não é? Está a falar na necessidade de cortar a despesa do Estado? Sim, nós temos que ter um Estado dimensionado para a capacidade de recursos do país e que não seja um fardo de tal forma que gera aquilo que eu chamo uma economia pés de chumbo, que pesa de tal forma que as empresas vão à falência, as empresas não têm sucesso, a sua competitividade é crítica, não se cria emprego e, portanto... Mas cortar na despesa do Estado são os tais 4 mil milhões de que se fala? Não, é uma reforma estrutural do Estado que liberta a economia, que torna a administração menos pesada, que partilhe com a sociedade civil o desenvolvimento de responsabilidades sociais na área da educação, da saúde, que seja menos onerosa. Mas a sociedade civil já percebeu que reforma é essa? Porque aquilo que se ouve falar é que vamos cortar 4 mil milhões de euros à despesa do Estado. Nós estamos um pouco atrasados nisso, portanto, isso para mim é um ponto de enorme preocupação e creio que é também isso que leva a haver sintomas cada vez mais preocupantes de afastamento das pessoas e de descrença no próprio sistema político, porque as pessoas vão se interrogando e compreendo, eu percebo isso, se este sistema político é capaz de resolver ou não o problema. Não é? Acha que o facto de ter sido Paulo Portas vinculado, juntamente com Vítor Gaspar, este corte de 4 mil milhões de euros é uma forma de Passos Coelho manter dentro da coligação e responsabilizado às medidas que são tomadas pelo Governo? Bom, eu espero que a coligação, não é? Que os dois partidos assumam, como deve ser, em parceria, a responsabilidade da reforma do Estado. Porque se nós não reformamos o Estado, o país vai à falência. Quer dizer, vamos lá ver. Porquê é que nós fomos intervencionados pela Troika? Não é? Porque fomos conduzidos à bancarrota. Não é? Eu muitas vezes digo que nós não fomos salvos da bancarrota antes do precipício. Não, nós estamos para lá do precipício da bancarrota. E a Troika são os suspensórios que nos mantêm suspensos. Não é? E ou nós reformamos o Estado e pomos outra vez o pé em terra firme, ou continuamos no precipício. E, portanto, essa é a responsabilidade principal deste governo, que tem que ser atacado, quer do ponto de vista da concepção do Estado, portanto, digamos assim, uma questão ideológica também, e, portanto, nós temos que conseguir que o Estado satisfaça as necessidades coletivas, sejam necessidades tradicionais de segurança, de defesa, de justiça, de representação externa, sejam novas necessidades sociais que são funções indispensáveis do Estado moderno, como seja não só a segurança social, mas também garantir a saúde e a educação para todos, mas em modos que sejam sustentáveis, em moldes que não só que não levem a sacar... E consegue-se tudo isso apresentando resultados à Troika em tempo praticamente recorde, em 2, 3 meses? Pois, bom, esse é o problema onde nós estamos, não é? E como eu digo, enfim, nós desperdiçámos tempo. Há a questão do euro, quem chamou a atenção, é justo dizê-lo, para os problemas que o euro poderia trazer a Portugal, foi Manuel Monteiro, foi um líder do CDS, às vezes muito maltratado,
na sua história, mas é justo dizer que ele chamou a atenção para isso. A verdade é que há várias geração questões fraturantes entre PSD e CDS. O Estado Social é uma delas, o aumento de impostos foi outra. Em alguma vez, sobretudo após as negociações do Orçamento do Estado, foi equacionado o CDS bater com a porta e sair da coligação? Bom, eu não sei, não faço parte dos segredos da direção e, como sabe, fiz até intervenções públicas chamando a atenção que isso não podia ser, que estavam a ser passados para fora, com base em fontes anónimas de direção, notícias muito negativas, muito críticas, e, portanto, eu fui muito contra isso. Eu achei que isso foi um momento muito difícil, foi muito mau, foi muito negativo. Mas fez também uma declaração de voto a propósito do Orçamento do Estado. Sim, mas que, aliás, mas chama a atenção para a inevitabilidade daquele exercício, não é? Que aquele é um orçamento que tem aquela dureza. Porquê? Porque justamente antes não se fez a reforma do Estado. Quer dizer, antes um orçamento mau do que nenhum. Bom, isso é impossível não ter nenhum. Não é? Existe sempre um orçamento. A questão é saber se era possível um orçamento muito melhor que aquele. Nos fundamentais, eu creio que não. Porque o orçamento está balizado pelas circunstâncias financeiras do país e pelas obrigações que existem na Troika, que têm contratadas com a Troika e que têm obrigações de resultado. Enfim, é preciso recordar que o Partido chegou a ser apontado como inflexível nas negociações do Orçamento do Estado. É preciso ter presente, não é, que este orçamento, por exemplo, para este ano é muito duro, visando um objetivo de 4,5% do déficit, que é duvidoso que atinjamos. Mas o orçamento que nós estávamos vinculados pela Troika a ter este ano, contratado com o PS, era 3%. Bom, se este é duro para chegar a 4,5%, imaginemos como seria se tivéssemos que chegar a 3% do déficit. Então, isso seria completamente incomportável. Portanto, este é o quadro em que está. E aquilo que eu quero chamar a atenção é que os nossos orçamentos serão sucessivamente assim, a menos que, entretanto, nós façamos uma reforma do Estado cujo impacto estrutural nas finanças públicas não seja a este nível. E, obviamente, estamos a fazer isto um bocadinho contra o tempo, uma corrida contra o tempo, e fora do contexto errado. Porquê? Porque durante o tempo da governação socialista, duas grandes oportunidades de consolidação orçamental foram desperdiçadas. Quando da adesão ao euro, que nós, aliás, usámos ao contrário do que devíamos, não é? E depois nos governos de Sócrates, em que a consolidação orçamental, que de facto existiu, é preferível que o CDS continue a ser um garante de estabilidade, ainda que algumas das medidas sejam contra a ideologia do CDS. Não, vamos lá ver. A situação que nós vivemos é contra a ideologia do CDS. Eu creio que a situação que nós vivemos é contra a ideologia de qualquer partido. Bom, mas isso ninguém gosta da situação em que estamos. Pronto, e portanto... O que eu falo é o CDS dizer que é contra o aumento de impostos e depois ver-se obrigado a aceitar. Aquilo que eu julgo que é a responsabilidade principal do CDS é contribuir para a reforma do Estado. Isso está no seu ADN. O CDS é um partido que, olha, desde a fundação, previne quanto aos malefícios desta situação. Ou seja, a estabilidade nós votámos contra o projeto de acima... Constituição. Era até útil ler essa declaração de voto magnífica feita por Sá Machado e que previne com muitas coisas que iam acontecer. Aí está. Não é? Nós, aliás, deixe-me dizer uma coisa. Eu às vezes acho graça as pessoas dizerem que estamos aqui confrontados com políticas liberais e neoliberais. Bom, oxalá fosse, não é? Nós estamos a pagar o custo do socialismo. O que nós estamos a pagar, quer dizer, quando um país tem uma despesa pública que ultrapassou 50% do PIB, como aconteceu em 2010, enfim, só se fala de liberalismo quem for um tonto completo e não sabe do que é que está a falar. Um país que gasta com o Estado mais de metade dos seus recursos anuais é um país socialista. E, portanto, nós estamos ainda a pagar isso. Não é? Nós estamos a pagar uma máquina pesadíssima, não é verdade? E ainda por cima, em muitas áreas, completamente ineficiente quanto à qualidade dos serviços que presta. E a reforma a operar é justamente isso, garantindo quanto aos destinatários, portanto, quanto aos portugueses, que esses serviços, nomeadamente na área da educação e da saúde, são prestados, mas em termos que sejam sustentáveis. Porque também só nos interessa um Estado Social que seja sustentável. Um Estado Social falido é o mesmo que nada. Quer dizer, uma escola a cair, uma escola que não presta bons serviços, um hospital sempre em crise, um sistema de saúde sempre em ruptura, isso não interessa. E nós estamos sempre na iminência disso. É preciso nós sairmos desse abismo e sabermos reformar o Estado. E eu gostaria de ver o CDS profundamente envolvido nesta tarefa, nessa responsabilidade da reforma do Estado. É evidente que isso expõe-nos, é evidente que isso é um risco, mas isso é a causa nobre que justificou a nossa entrada na política.
José Ribeiro e Castro, chegamos mesmo ao final da nossa entrevista. Muito obrigada, foi um gosto. Muito obrigado. Então, o ponto final deste Conversas com Vida, que, como habitualmente, regressa na próxima semana para darmos mais vida às suas conversas.